Ontem, dia 13 de outubro, a revista Veja lançou uma notícia com o seguinte título. Abre aspas. A ira de Valdemar da Costa Neto contra Ciro Gomes. Fecha aspas. No texto da matéria, está dizendo que o Valdemar Costa Neto, que foi condenado e preso pelo esquema do Mensalão, entrou com 3 processos contra Ciro Gomes porque o mesmo disse que o Lula entregou o DNIT para ele roubar. Essa fala do Ciro Gomes aconteceu em uma entrevista no SBT, mas essa mesma fala já aconteceu várias vezes. O Bolsonaro está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara a quem o Lula deu o DNIT para roubar e foi condenado e preso no Mensalão. E estava com o Collor e com o Fernando Henrique. A verdade é que, ao processar Ciro Gomes por danos morais, calúnia e difamação, Valdemar Costa Neto está querendo apenas atacar o carteiro, para que o povo não leia a carta. E a carta é bem clara. Bolsonaro está em um partido comandado por um condenado, e preso pelo esquema do Mensalão. Já que o Valdemar Costa Neto quer calar Ciro Gomes, então vamos aproveitar e mostrar mais o que Ciro Gomes disse sobre ele. O povo precisa saber. Vejam só como é a mutreta. O governo abriu uma licitação para comprar 3.850 ônibus por até R$480 mil cada um. Só que a própria área técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por isso viva o servidor público de carreira, viva o servidor público de carreira. Nós mais uma vez fomos salvos dessa grande falcatrua, porque alguns servidores de carreira, né, que querem ser perseguidos aí por essa história de reforma administrativa sem estudo, sem reflexão. Pois bem, um funcionário de carreira do FNDE, que é o órgão responsável pela licitação, já havia alertado que o preço máximo por ônibus deveria ser de 270.600. Entenderam aí? Eles estão falando de uma fraude que pode fazer o valor total desses ônibus todos subir de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que devia ser o preço básico, para mais de 2 bilhões de reais. Um superfaturamento, eu rio para não chorar, superior a 700 milhões de reais numa hora dessa de dificuldade do que o país está passando. Ainda bem que deu tempo para o Tribunal de Contas da União suspender esse pregão, que ia acontecer hoje. E ficou de apurar a coisa toda. Mas pelo que a imprensa publicou, a gente já sabe que foi um dos diretores do FNDE que fez essa licitação andar, apesar dos alertas da área profissional, da área técnica lá do Ministério. Ele se chama Garigan Amarante. Anota o nome aí do elemento, Garigan Amarante. E foi indicado por quem? Por quem? Por quem? Adivinha? Por ninguém mais, ninguém menos do que o mesmo, o notório, o conhecido, o chefão, chefe Valdemar da Costa Neto. Sim, ele, o homem dos 1000 escândalos, que já foi parceiraço do Lula e do PT e que agora filiou o Bolsonaro no seu partido, o PL. Falando de corrupção e desvio de dinheiro público, hoje, dia 14 de outubro, saiu uma notícia sobre desvio em verba do orçamento secreto. Irmãos são presos suspeitos de desvio em verba do orçamento secreto. Dupla faria parte de esquema com desvios no orçamento secreto, com fraudes nos dados de procedimentos na saúde. Além deles, outras 6 pessoas e 4 empresas foram alvos de operação da Polícia Federal. Justiça bloqueou 57 milhões de reais dos investigados. Mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central do modelo de poder, é o orçamento secreto. O senhor disse que não pode fazer, que é o parlamento, eu lhe ensino a fazer. Determine aos seus ministros que não empenhem, que eu farei isso no primeiro dia. E acaba a roubalheira, acabou ali mesmo. Ciro Gomes explicou, em 2020, por que o Bolsonaro fez acordo com o Centrão, depois de ter tanto falado mal. E esse é o mesmo motivo que faz com que o Bolsonaro não impeça o orçamento secreto. Negociação está tudo certo. Está tudo certo. A questão é, negociação em que termos? Negociação para quê? Vão se juntar para quê? Aí é que está a questão. Estão se juntando para quê? O Bolsonaro para impedir o impeachment, para tentar segurar o impeachment, pelos crimes que está cometendo. E essa gente só tem uma razão para entrar. Na hora que o governo está com impopularidade já batendo os recordes, é o governo de pior avaliação em 1 ano e meio de governo de toda a história do Brasil, essa gente só entra por uma razão, roubar. Ou alguém aqui acha que o Lira
está interessado no Fundo Nacional de Educação porque está preocupado com o paradigma pedagógico do Brasil, com a jornada diária das nossas crianças, com a renovação do Fundeb que ainda não fizeram. Nada, roubar. E aí nós vamos botar o olho em cima. Entregaram o Denox aqui no Ceará. Tu acha mesmo que os caras estão preocupados com seca? Estão preocupados em meter a mão. 1 ano e meio depois apareceu já o primeiro escândalo, envolvendo Arthur Lira, escândalo esse que foi abafado pelo poder dele. Presta atenção nisso aqui. Primeiro, a venda de kits de robótica para prefeituras de Alagoas e de Pernambuco. Aí vem a sucessão de absurdo. Esses kits, bom, robótica, enfim, vocês sabem o que é para ajudar os meninos, as crianças, isso é muito importante, a aprender esses mecanismos de formação de robôs, de maquininhas que se movimentam, etc, etc. Pois bem, esses kits foram destinados às escolas públicas carentes de tudo, inclusive escolas que nem têm água e nem eletricidade. Cada kit desse, presta atenção, meu irmão, você que está com dificuldade aí, humilhado, presta atenção. Cada kit desse custou 14 mil reais, quando o preço no mercado, se você for comprar, é de 2 mil reais. Ou seja, um mega superfaturamento, uma propina gigantesca de 420%. A venda foi feita pela empresa alagoana, vamos lá botar o nome nos bois, Megalic, de aliados do deputado Arthur Lira, claro, ele mesmo, o líder do Centrão, e paga com dinheiro que as prefeituras conseguiram do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Exatamente o mesmo órgão onde os pastores picaretas atuavam.